Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira. Hoje é dia 2 de junho de 2023, dando continuidade à sexta de tratamento de saúde. No livro Justiça Divina, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 59, que traz o título Nós Todos. Na reunião que aconteceu no dia 15 de setembro de 1961, na cidade de Uberaba, foi lida a primeira parte do capítulo 7, o artigo 1º da obra Céu e Inferno. Então, Justiça Divina é um convite para que nós possamos estudar a quarta obra da codificação espírita, Céu e o Inferno, que traz o título As penas futuras segundo o Espiritismo, é o capítulo 7. E o artigo 1º está dentro do Código Penal da Vida Futura, que são 33 artigos. Algo interessante, né? Nós temos um Código Penal, acho que foi o termo utilizado por Kardec, né? Que soa como uma penalidade diante das infrações, mas lembremos sempre que a justiça divina, ela está fundamentada na misericórdia e no amor. Não podemos perder isso de vista. Mas à medida que nós estamos trabalhando o nosso processo de evolução, em especial no planeta que habitamos, que é de provas e expiações, então essa palavra penal, né, a penalidade, ela ainda soa para nós dentro da nossa compreensão. O artigo 1º vai dizer assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, essa lição foi lida naquela noite e Emmanuel brindou com o título Nós Todos. Nós vamos ler toda a lição para depois buscarmos os pontos mais importantes para compreendermos o que Kardec e a espiritualidade superior está trazendo neste artigo 1º. Nós todos, diz Emmanuel, espíritos imperfeitos. E coloca a pontuação que é de afirmação. Espíritos imperfeitos. O ponto de exclamação. No círculo das paixões que se agitam na terra, somos nós todos. Então aqui Emmanuel não está isentando não somente ele, que já se encontra desencarnado, como muitos corações desencarnados que ainda estão na Terra. Mesmo aqueles espíritos que estão num processo mais adiantado, não se pode afirmar que já se encontram em um estado de perfeição. Perfeito, como sabemos, só Jesus. E os outros? Ainda não são perfeitos? Não, mas estão a caminho deste aperfeiçoamento, tanto quanto nós. No processo evolutivo, sabemos que cada espírito está num patamar. É como se fosse uma grande escada, com vários degraus, e cada espírito ali em um determinado degrau, diante da sua evolução. Até chegarmos ao topo da escada, ainda vai nos custar um bocadinho de tempo. Aí ele continua. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero, quando o tempo te trouxe o dia da prova.
Receitaste heroísmo ao companheiro dilacerado e acolheste a revolta quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs e esqueceste os necessitados quando a fortuna te procurou. Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e resvalaste em mais baixo nível na hora da tentação. Por isso mesmo, qual nos acontece ao toque da verdade, tens a luz da esperança na dor, da insatisfação. Fiquemos atentos às colocações de Emmanuel. Embora temos a luz da esperança, ela chega para nós diante da dor, das insatisfações que nós estamos colhendo devido às semeaduras que nós mesmos realizamos. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. Exercício na escola é base do ensino. Aluno desanimado perde a lição. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Não admitas que nós, os amigos desencarnados, estejamos como quem fala de palanque blindado à praça indefesa. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelos que viste partir, choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorreremos em nova reencarnação. Trabalhas por nós, que seremos teus filhos. Interessante este trecho trazido por Emmanuel, porque ele vai colocar justamente essa grande avenida de mão dupla. Aqueles que partem para o plano espiritual e aqueles que retornam do plano espiritual. Desencarnação, reencarnação. Nós que aqui nos encontramos no processo de aprendizado e os que se encontram do outro lado também aprendendo e procurando ter a oportunidade do retorno para pôr em prática todo o aprendizado que lá estão amealhando. Então é a importância de nós encarnados, também a importância dos irmãos desencarnados. Temos aqueles que trabalham por nós e, em contrapartida, eles contam conosco, porque é por nós que eles retornarão ao plano físico. Imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui é preciso aprender, sofrendo e subir, resgatando. Assim, pois, diante do irmão caído no mal, compadece-te dele e ensina o bem, mesmo que o mal ainda te ensombre. A compaixão mostra o caminho da caridade, e sem caridade, uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Essa lição última aqui, essa última frase, ela, querendo ou não, está até entrando aí na lição do renovando atitudes dos olhos do amor, porque o Espírito Hamed também fará para nós uma colocação muito importante a respeito da caridade. Mas o Telmo, depois ele vai explicar melhor. Compaixão, piedade. Será que nós já conseguimos ter para com outro, para com outrem?
Será que nós já estamos conseguindo trabalhar em nosso campo íntimo piedade e compaixão para conosco mesmo? Qual que é o objetivo da reencarnação? Por quê? Nós que aqui nos encontramos no plano físico, ainda tememos aqueles que retornam ao plano espiritual. Tememos a morte. Tememos a perda, o apego ou um vínculo que ainda é muito forte em nós. E há quem diga que o espírita, ele necessita trabalhar contra o próprio sofrimento ou contra as dores. Mas nós sabemos que, estando num plano de provas e expiações, Emmanuel, chamando-nos a atenção, afirma que não somente nós encarnados, como muitos dos irmãos que já deixaram o corpo, isso nós não podemos perder de vista. Ainda somos imperfeitos. Ainda somos imperfeitos. Mas nós não seremos imperfeitos diante da eternidade. Porque o Espírito tem, no processo de aprendizagem, as lutas necessárias ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. E aqui ele vai trazer para nós justamente valores que nós necessitamos conquistar. Dentre eles, paciência. Paciência. A gente fala tanto de paciência. Nós estamos observando o quanto os seres humanos, eu estou colocando aqui encarnados e desencarnados, estão sendo impacientes. Em tudo e com tudo. Por que essa impaciência? Então, se a própria natureza, ela nos dá a lição maior da paciência. Quando se joga uma semente ao solo, você não vai jogar essa semente ao solo pedregoso. É necessário amanhar o solo, preparar o solo, para que ele receba a semente. E após o solo receber a semente, a paciência de esperá-la germinar, a paciência de acompanhar o desenvolvimento e o trabalho de proteção para que ela cresça e se torne uma árvore onde você possa colher os seus frutos. Assim também o campo do espírito diante da vida. O aprendizado é uma proposta de nós estarmos colocando em prática no dia a dia. Mas às vezes nós perdemos a paciência com pequenas coisas. E essa perda de paciência revela o quanto ainda necessitamos trabalhar em nós compaixão e piedade. Não para com o outro, primeiro conosco. Então a espiritualidade está chamando a atenção. Por quê? Abriste a outrem o túnel da paciência. Emmanuel está colocando. E não te furtaste ao desespero, quando o tempo te trouxe o dia da prova. Passamos por provas. Passamos por expiações. Passamos por determinadas situações que muitos não gostariam de passar. Mas passamos. Com qual objetivo? De aprendermos, de crescermos, de desenvolvermos em nós os valores reais que Jesus ensinou-nos e exemplificou. Dentre eles, essa maior, paciência.
Porque para fazer com que os ensinamentos do Cristo encontrem em nós um campo fértil, para que a semente divina se desenvolva e cresça de forma a podermos doar os frutos, os bons frutos, precisamos ter paciência. Então, quando uma doença chega, vamos colocar doença, né? E fala mais de perto conosco. Temos paciência em lidar com ela? Temos paciência de seguir as prescrições médicas quando procuramos um profissional? Ou quando estamos aqui procurando o auxílio da espiritualidade, porque os amigos espirituais que estão nos atendendo foram médicos quando estavam encarnados. Foram médicos. Estiveram aqui no corpo físico. Vivenciaram todas as lutas que nós estamos vivenciando. Passaram também por dificuldades. Muitos, nós nem sequer sabemos que tipo de dificuldades eles tiveram para conquistar os títulos do ponto de vista no campo físico, como médicos, como técnicos de enfermagem, porque temos os médicos, temos aqueles que foram enfermeiros aqui no plano físico, que estão desencarnados e continuam trabalhando ainda na mesma área. E esses médicos que aqui se encontram, eles estão alinhando a medicina da ciência no plano físico e aprendendo a medicina espiritual. Tanto quanto o irmão André Luiz, que nós sabemos através das suas obras, também teve que desenvolver este campo de medicina espiritual para poder valer o seu título de médico lá. Eles tiveram que ter paciência, da mesma forma que André Luiz o teve. E hoje, não sei se está encarnado ou ainda está desencarnado, continua atuando. Se está encarnado, que ele receba as nossas vibrações. Se ele está desencarnado, que ele acolha as nossas vibrações e nos ajude quando necessitamos. Então, em tudo, é necessário ter paciência. E na hora que nós somos acometidos por algum mal, nós perdemos o senso de direcionamento. Nós ficamos como que meio aflitos ou perturbados. Nós ficamos impacientes. E o primeiro passo que Jesus ensina é manter o equilíbrio diante das mais diversas situações. Saibamos e sabemos que é difícil, mas se nós procurarmos trabalhar a paciência, nós conseguiremos conquistar este piso. Ah, Adelano, mas como se trabalha a paciência? Muito simples. O dia a dia vai nos dando as lições para que possamos exercitar. As coisas mais, vamos colocar entre aspas, banais. Vou citar um exemplo. Eu estava lá em casa coando um café. Eu adoro um café, diga-se de passagem. Está lá, a água lá no fogo, coloquei o bule, preparei para fazer o coar, coloquei o pó. Aí quando eu fui pegar e coar, eu bati, aí entornou tudo.
o pó de café todinho na cozinha, aí foi para lá, a água quase pegou em mim. Aí eu olhei assim, eu tive que ter o quê? Paciência. Aí eu voltei à água, desliguei o fogo, limpei tudo. E limpar aquele café que cai no chão, você passa a vassoura, você pega com a pá, você joga no lixo e fica os pozinhos ainda, você tem que passar um pano, torcer o pano, porque gruda no pano as borrinhas de café, não é mesmo? Tem que ter paciência. Aprendeu a fazer o café, por isso. Tem que aprender. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu fui pegar assim, não sei o que aconteceu. Bati, o trem caiu. Aí eu voltei tudo de novo. Aí eu agora eu vou fazer todo o procedimento. Coloquei, aí eu aprendi, viu, geral? Aí eu fui, coloquei a água, coloquei o pó de novo e fiquei quietinho, esperando a água ferver. E aí, quando começou a ferver, com calma, eu fui lá e passei o meu café. Sem perder a paciência. E eu pensei comigo, mas por que eu bati aqui e o trem caiu? Foi uma imprudência minha? Ou foi porque eu estou fazendo o café pensando em alguma coisa que me tirou aqui do foco? É isso que acontece com a gente. Então eu peguei aquilo como uma lição. Porque às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas e fazendo algo naquele momento e de repente algo dá errado. E a gente pensa, nossa, meu Deus! E aí muitos xingam, muitos vão reagir de várias formas e pode ser um alerta da própria espiritualidade, de um amigo espiritual. E num momento ali de distração você bateu e jogou tudo no chão para ver a sua reação. Se você ia xingar, se você ia ser impaciente. E graças a Deus, eu acho que nesse dia eu passei no teste. Porque eu fui tão tranquilo. Nossa, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. Aí eu voltei, tudo, aí eu fiz todo o procedimento de novo. Passei meu café tranquilo, sentei. Porque eu não gosto de tomar café em pé, eu gosto de tomar café sentado. E aí tomei meu café tranquilo. Agora, e se eu perco a paciência? Se eu fico impaciente? Porque na hora, quando acontece algo que nós não gostamos, qual que é o primeiro impulso do ser? Deixar para lá. Ah, não vou tomar mais café, não. Já? Depois eu limpo. Não é assim? Esse é um exemplo de muitas coisas pelas quais nós vivenciamos. Então, o espírito imperfeito, ele passa por provas que são necessárias ao seu crescimento, para ele acrisolar dentro de si valores. Esses valores vão criar o quê? Base na sua estrutura íntima, no seu campo psíquico. Base para que quando algo mais grave puder vir a acontecer, ele tenha já em si mesmo um campo de ressonância para parar, fazer uma prece e pedir o auxílio dos amigos espirituais. E não se deixar levar pela onda magnética de negativismo que nós ainda vivenciamos na Terra e vamos vivenciar por um bom tempo. Diga-se de passagem, porque nós estamos num processo de transição planetária. É preciso ter paciência. Até 2057. Teremos? Ah, Delano, e a partir de 2057 entraremos no mundo de regeneração? Não. A partir de 2057, nós estaremos com o campo propício para colocar a semente da regeneração. Então, este período, nós estamos passando, que é o amanhamento da terra. Estamos retirando todos os pedregulhos e colocando os adubos. E é isso que o Emmanuel
chamam-nos a atenção. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelo que viste partir. Natural. E eles? Nós choramos pelos que ficaram. Eu fico até feliz, porque eu acho que tem muito espírito no plano espiritual chorando por mim que estou aqui encarnado. Não, meu filho, você está encarnado ainda? Não, nós estamos... Choramos pelos que já se foram. E tem espíritos que estão lá chorando. Nossa Senhora, Delano, coitadinho, está encarnada ainda, meu Deus. Que sofrimento. Mas tenham paciência, né? Porque eles também precisam de paciência. Retornarei. Deus sabe quando. Até lá, vamos ter paciência. Trabalhamos por ti. Eles trabalham por nós. Cujo passo recorreremos em nova reencarnação. Poderão retornar. Às vezes, porque eu agora acho que não terei mais filhos, mas eu poderei ter netos. Muitos poderão voltar como meu neto, ou minha neta, ou meus netos. Corações queridos, afeiçoados. Com qual objetivo? De trabalhar o aperfeiçoamento. Então, essa lição de Emmanuel, nós todos, o seu maior desafio para nós é trabalharmos a paciência, em especial, uns para com os outros. No respeito, no amor. Que será desenvolvido na segunda parte com o nosso irmão Telmo, trabalhando a obra Renovando Atitudes. Uma boa noite para todos e que Jesus